Alguns por causa daquilo que ele vem revelar, as revelações dele por ter medo do futuro, e outros também porque não entendem essas revelações e acaba fazendo uma grande confusão, então também não gostam do livro de Apocalipse por causa disso. Mas é um livro cujo título, Apocalipse, vem do grego, que quer dizer revelação. Revelação. Nós vemos aqui, depois de se desenrolar toda a história, todo aquilo que Deus tinha para revelar no livro de Apocalipse, o capítulo 20 agora já está sendo fechado o livro de Apocalipse, e depois que Satanás foi amarrado por 1000 anos e foi solto, e depois ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, nós vemos que no final das contas, aqui há um julgamento chamado julgamento do trono branco. Não se confundir com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja e é feito antes. Agora, no final dos tempos, todo mundo que ainda não foi julgado, ainda não aconteceu o juízo, agora, desde ali o primeiro homem que morreu até o último, todos eles estarão presentes no julgamento do trono branco. E curiosamente, a Bíblia diz que nesse julgamento não havia céu e não havia terra. Eles estavam como que flutuando diante do trono, pessoa por pessoa vinham, cada uma delas, ao seu tempo, ali diante do trono, e a Bíblia diz que o mar, a terra, ali, e inclusive o inferno, tudo, deram os mortos que nele haviam, se referindo aos corpos, porque as almas estavam ali, mas os corpos serão ressuscitados, não em glória nesse caso, mas serão ressuscitados para comparecer diante do tribunal de Cristo. E qual é o princípio? O princípio é, se com o corpo pecou, com o corpo será julgado. Amém? Todo mundo entendeu? Você está atento ao que Deus tem para falar para você? Amém. Aleluia. E diz a Bíblia aqui, nesse texto, talvez seja porque nessa ocasião o antigo universo foi destruído. E o Senhor mesmo dará fim a todas as coisas, para enfim depois, nós vemos no capítulo seguinte, criar novos céus e nova terra. Então eles estão agora diante do nada, diante do trono de Deus, para apresentar. E a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, que vários livros serão apresentados ali naquela ocasião, chamados livros das obras. E os livros das obras são diversos, são vários livros. Eles contêm as obras, as atitudes de cada pessoa que ainda não foi julgada, que ainda está ali por ser julgado, porque a Bíblia diz nessa ocasião sobre a ressuscitação daqueles que estavam ali mortos, talvez há muito tempo, vão ressuscitar para se apresentar diante do trono de Deus, e ali vão ser lidas todas as obras de todas essas pessoas que não faz parte da igreja do Senhor. Então, todos eles vão ser julgados pelas suas obras. Eu peço que você repita comigo, para que você entenda. No julgamento do trono branco, as pessoas serão julgadas por suas obras. Então, cada ser humano, grande ou pequeno, o termo não se refere à estatura, o termo está dizendo sobre pessoas que foram ilustres, que foram conhecidas, que fizeram grandes coisas, como aquelas que também passaram em anonimato pela terra, que ninguém soube o nome delas ao longo da história. Independente de cada uma delas, todas serão apresentadas ali e todas comparecerão diante do trono branco, e ali serão lidas todas as obras de todas as pessoas. Amados, aqui há os que entendem que não há possibilidade de salvação nessa ocasião. Eu particularmente creio que sim. Por causa daquilo que nós lemos aqui no texto, diz aqui a respeito do livro da vida.
O livro da vida será lido também. Não confundir os livros, que são vários, livros das obras, com o livro da vida. É um livro só da vida. E depois de ser lida todas as obras e todas as pessoas, ali então, cada pessoa, vamos supor que Deus chama alguém, eu não vou nem citar um nome aqui, porque para que não aconteça, vou citar assim, vai, Anastácio, vamos supor que seja o Anastácio, é chamado diante do trono branco para que seja lida todas as suas obras, e ali é lida então, desde que ele começou a ter consciência dos seus atos, são lidas todas as obras dessa pessoa até o momento final da sua vida, todas as obras que ela teve. E no final vai ser conferido com o livro da vida. Leu a respeito de todas as obras do Anastácio? Agora vamos ver se o seu nome está no livro da vida. E se procura ali, Anastácio não está, seu nome não está escrito no livro da vida. Então, a partir daí ele está condenado ao lago de fogo e enxofre. Eu quero que você entenda que esse texto, meus queridos, ele não vem com a finalidade de trazer medo, mas ele vem com a finalidade de trazer revelação. Revelação. Porque nós vivemos num tempo presente em que muitas ocasiões está sendo proibido de falar sobre o inferno em muitas igrejas. Líderes responsáveis por muitas igrejas têm dito assim, não se prega mais sobre o inferno nas nossas igrejas. Não deve, porque nós não podemos espantar o povo. Mas, e o que se dizer da Bíblia? É ela quem diz, é ela quem revela as coisas. E eu quero que você entenda que aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, conforme nós lemos aqui. Mas, por outro lado, podemos também concluir que aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida, não será condenado ao lago de fogo. Amém? Este é o princípio. Este é o princípio. Quero dizer para vocês que agora, independente de alguém ter feito o mais alto prédio da história, ele ter sido a pessoa mais rica da história, quem sabe alguém foi o mais rico de todos, quem sabe alguém fez o mais lindo gol da história dos jogos, quem sabe alguém foi o maior guerreiro da história, independente de qualquer coisa, preste bem atenção no que eu vou falar agora. O que mais importa na nossa vida é se o nosso nome está escrito no livro da vida ou não. Eu quero que você entenda que o que você está fazendo hoje na sua vida, meus queridos, não é tão importante quanto ter o seu nome escrito no livro da vida. E nós não podemos nos enganar em relação a isso. Porque ter o seu nome escrito no livro da vida é o maior sucesso que alguém pode ter. Amém? Aleluia. Está passando alguma coisa aqui no telão. Acho que escapou alguma coisa aí. Aleluia. Oh Deus amado. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus fala a respeito do livro da vida também, em Lucas capítulo 10. E eu quero ler com vocês a respeito disso, Lucas capítulo 10. Olha o que o texto da palavra do Senhor está nos dizendo. Versículo 17 ao versículo 20. Lucas 10, do 17 ao 20. A palavra diz assim, aleluia. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus havia enviado 70 discípulos seus para que pregassem o evangelho e ali orassem para que os doentes fossem curados e os que estivessem endemoniados fossem expulsos os demônios. E aí eles voltam com toda alegria, porque esses 70 agora, quando recebem a autoridade de Jesus e poder, e eles chegam numa casa onde havia um endemoniado,
A família tinha medo e todos tinham medo ali daquela pessoa, era conhecida às vezes na região, aquela pessoa endemoniada, porque não tinha cura para alguém endemoniado, mas esses discípulos chegam de 2 em 2, eles chegam, cada um ali numa casa, e eles chegam ali e dizem, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dele, demônio. E o demônio saía gritando e saía. E eles ficaram todos alegres. Eles disseram, que poder é esse que há no nome de Jesus? E eles chegaram então, cada um, depois que voltou dessa cruzada evangelística, eles voltaram jubilantes, alegres, contando ali no caminho os testemunhos de curas, de libertações, de pessoas que estavam endemoniadas. Eles chegaram para Jesus. Então, quando eles chegaram ali, eles contaram para Jesus o que tinha acontecido, e Jesus disse assim, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Eu via Satanás. Jesus está dizendo a respeito do mundo espiritual, quando a igreja sai para pregar, quando a igreja sai para libertar pessoas, ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Porque no mundo espiritual, existe um abalo quando a igreja prega o evangelho, quando a igreja sai falando do reino de Deus, sobre Jesus Cristo e efetuando libertação. Porém, Jesus continua o assunto, lhes dizendo assim, eu vou ler agora o versículo 19 que diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Essas serpentes e escorpiões são tipificações de classes de demônios. Toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Jesus fala de um poder e autoridade da igreja para expulsar demônios de todas as classes. Mas Jesus diz algo no versículo 20 que é poderoso e tremendo. Ele diz, porém, vocês vão receber, vocês têm esse poder e realmente verão muitas coisas acontecendo. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Porque os espíritos, porque os demônios são sujeitos a vocês, ou obedecem vocês. Alegrai-vos antes, pelo quê? Por ter o vosso nome escrito nos céus. Jesus faz uma correção da alegria. Estamos alegres por causa dos sinais e maravilhas, glória a Deus por causa disso. Jesus diz, olha, isso é maravilhoso, é tremendo, mas vamos nos concentrar em algo muito maior do que realmente importa, que é ter o seu nome escrito nos céus. Eu quero dizer, meus queridos, que ainda que você expulse demônios e cure pessoas, e realmente você veja multidões se convertendo ao Senhor, você deve ter o seu principal foco de ter o seu nome escrito nos céus. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, o que mais importa de todas as coisas na sua vida inteira é ter o seu nome escrito no livro da vida. Nenhum sucesso nessa vida é maior do que ter o sucesso de ter o seu nome escrito nos céus. Mas muitos cristãos não têm isso como alvo. E aqui está um erro gigantesco. Porque muitos, meus queridos, levam uma vida qualquer, despreocupada, e muitas vezes não está nem preocupado se o seu nome realmente está escrito no céu ou não. Completamente desatento, despreocupado em relação a isso. Mas Jesus ele está fazendo aqui uma colocação que para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, deixa eu começar do começo. O que preciso fazer para eu ter o meu nome escrito no livro da vida? Como eu posso saber disso? Como eu posso ter certeza disso? Em primeiro lugar, arrependei-vos e convertei-vos ao Evangelho. Arrependimento é a base da salvação. A graça não pousa sobre a vida de alguém que não se arrependeu dos seus pecados. A graça é poderosa e tremenda, e ela flutua sobre a cabeça da humanidade, mas ela só vai pousar sobre a cabeça do verdadeiramente arrependido. Então, se você ainda leva um estilo de vida
dizendo, eu sou assim mesmo, eu faço essas coisas do meu jeito mesmo, é assim que eu ajo, e não sei o que, eu cresci assim, é assim que eu penso. Meus queridos, infelizmente tenho que dizer, se você pensa e fala essas coisas, você ainda não se converteu, você ainda não se arrependeu dos seus pecados, porque assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem ainda está preso ao velho sistema, eu sempre fui assim, assim que eu penso e assim que eu ajo, é porque você ainda não se arrependeu. Porque o arrependimento traz mudanças. Mudança da forma de pensar, de enxergar, de ouvir, mudança da forma de se arrepender. E isso é tremendo, é poderoso e deve ser feito por todas as pessoas que querem alcançar a graça de Deus. A graça só pode ser alcançada num coração contrito e arrependido. E a base para se ter o nome escrito no livro da vida. Aqui independe se você falou em línguas estranhas. Aqui independe se você profetizou. Independe se você, ao longo da sua vida com Deus, você ganhou multidões para Jesus ou não. Aqui não depende, meus queridos, se você realmente foi um líder dentro da igreja e foi muito útil ou pouco útil nas coisas de Deus. Jesus está falando sobre arrependimento para que você possa entrar no reino dos céus. E depois, para que você perceba como isso é sério, versículo 21 diz, naquela mesma hora que Jesus disse isso, alegrem-se por ter seus nomes escritos no livro nos céus, ele disse, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes, ou daqueles que acham que são sábios e inteligentes, e as revelastes a quem? Às criancinhas ou aos pequeninos. Estamos falando do quê? De crianças de idade? Crianças pequenas de 8, 7, 6, 5 anos. Quem são as crianças aqui que Jesus está falando, ou os pequeninos que ele está falando? São os mansos e humildes, que receberam o Evangelho como se fosse uma criança, de forma simples. A hora que era para se arrepender, se arrependeram. A hora que era para chorar diante do Senhor pelos seus pecados, choraram. Se quebrantaram. Se é para ser, vou ser de verdade. Esses para Jesus são os pequeninos. Pessoas simples de se lidar, pessoas que quebrantaram seus corações. A esses Deus revelou coisas grandes e poderosas. Aqueles que dentro da casa do Senhor, inclusive, alguém pode ter mestrado, doutorado em teologia. Meus queridos, de nada adianta isso se você não se tornar como uma criança e se arrepender dos seus pecados, porque só então realmente lhe será revelado realmente o Pai. Porque tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele está dizendo aqui que a revelação das coisas mais profundas de conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, vem por quebrantamento de coração. Quebrantamento de coração para se entrar no reino dos céus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse texto aqui, Jesus está falando sobre o quê? Alegrai-vos por ter os seus nomes escritos nos céus. Em que deve ser a nossa alegria? De ter nosso nome escrito nos céus. Aqui tem um outro ponto que eu quero salientar. Tem muitos crentes preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, se vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro no dia de amanhã, perdem todo o seu momento de alegria na presença do Senhor. O texto diz o quê? Alegrai-vos por ter os seus nomes escritos nos céus. É uma concentração, porque onde os seus olhos estiverem focados, vai mostrar se realmente você vai absorver realmente a alegria do céu sobre a tua vida, ou se você vai perder, mesmo sendo crente, vai perder os melhores momentos da sua vida com Deus por causa das preocupações dessa vida. Está entendendo? O que mais importa? É a pergunta dessa noite. O que mais importa? É ter a melhor roupa, o melhor carro, é ter uma propriedade grande.
é uma casa com piscina. Meus queridos, é uma propriedade gigantesca ou ter muitos imóveis. O que realmente importa é ser o melhor cantor do mundo. O que realmente importa é ser alguém famoso. Talvez a pessoa, o influencer mais top da internet, das redes sociais, é isso que importa? Não. Está vendo como muitas vezes o diabo nos leva a perder o foco das coisas, porque esse mesmo diabo um dia chegou para Jesus enquanto ele estava jejuando ali no deserto e disse para ele: veja todos os reinos dessa terra, tudo isso te darei, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Se prostrado você me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Acontece que Jesus tinha o seu foco no reino dos céus. E quem foca o reino dos céus, meus queridos, o reino da terra é palha. Nada se iguala. Jesus não poderia ter pego um atalho e simplesmente ter dobrado o seu joelho diante de Satanás e ter ganho todos os reinos da terra. Afinal de contas, no final dos tempos, todos os reinos da terra vão ser entregues para Jesus. Por que esperar tanto tempo? Sabe por quê? Porque quando o foco do cristão é a vida eterna, quando o seu foco realmente é o céu, o diabo não tem o que te oferecer, porque o que ele tem para oferecer são coisas aqui do cotidiano nosso, nada além disso. Mas só Deus tem a vida eterna, só Deus tem um reino inabalável, que não passará. Os reinos dessa terra passarão, mas o reino de Deus jamais passará, e é o que mais importa. É o que mais importa. Pais, falem aos seus filhos sobre o livro da vida, sobre a vida eterna. Líderes de célula, fale com os irmãos da sua célula a respeito disso. É o que mais importa. Às vezes estão tão atarefados com tantas coisas nessa terra, distraídos com todas as coisas, e às vezes não estão apercebidos da importância que é ter o seu nome escrito no livro da vida. Professores, líderes, você que evangeliza, aleluia, não é só levar alguém, falar teoricamente, aceitou Jesus como Salvador. É algo mais profundo, arrependimento e conversão para poder entrar no reino dos céus. Eu quero ler agora com vocês Apocalipse 3, versículo 5. Ou melhor, eu vou ler a partir do 1 até o 6. Olha o que a palavra do Senhor fala. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que ele diz: conheço as suas obras. Então nós dizemos que nós somos salvos pela graça, mas olha o que Jesus diz: eu estou de olho nas suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está? Ele está falando de quem? Do mundo? Ele está falando do juiz da mais alta corte do Brasil? De quem ele está falando? Com quem ele está falando? Ele está falando com a igreja de Sardes, e ela representa a igreja do Senhor. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. E no meio da igreja de Sardes, eles tinham um histórico de realmente que estavam vivos. Eles tinham um histórico, tinham feito grandes coisas para Jesus, mas Jesus, quando olha com o seu olhar tremendo, que perscruta o mais íntimo da alma de alguém, ele diz assim, olha o relatório que Jesus dá: você tem fama de quem está vivo, mas está morto. Existe gente morta dentro da igreja? Ou era só em Sardes? Há alguém morto nessa igreja? E quem é que está morto? Quem um dia esteve vivo.
e perdeu a alegria da sua salvação, perdeu o brilho nos olhos quando se fala de Jesus, perdeu a motivação de Deus, e o fogo da presença do Senhor se esvaziou, se apagou dentro desse coração. A pessoa que então estava viva e se via de longe que ela era alguém que amava o Senhor Jesus, morreu. E para Deus, realmente Jesus, quando olha para a igreja dele, para cada igreja local, e para essa igreja, assim como cada uma sobre a face da terra, ele vai ver dois grupos de pessoas. Um deles são os que estão vivos, e outro grupo dentro da igreja são os que estão mortos. É o texto que está dizendo. Versículo seguinte: esteja vigilante. Vigilante em relação ao quê? Agora ele vai mandar um recado para os que ainda estão vivos dentro da igreja de Sardes. Fortaleça o restante, o que está prestes a morrer. Ainda dá tempo de salvar alguém que está em estado terminal dentro da igreja? Salvar alguém que na fé está morrendo espiritualmente? O texto diz que sim. Falou, você que ainda está vivo, você que está atento, seja vigilante, preste atenção nos que estão vivos e nos que estão mortos, e agora aqueles que estão prestes a morrer. Irmãos, porque uma pessoa que está morta no Evangelho, é mais fácil você ganhar uma pessoa que ainda não conhece Jesus como Salvador, do que ressuscitar alguém que morreu em Cristo. A pessoa diz, eu já conheço o Evangelho. Você vai dizer para ela sobre ter o nome escrito no livro da vida, ela fala, eu já sei desses assuntos. Mas ela não está focada no reino dos céus, nem na vida eterna, nem no livro da vida, ela está focada nos assuntos dessa vida. E mesmo dentro da casa do Senhor, conhecendo a Bíblia de cor, sabendo cantar todos os hinos e talvez servindo dentro da casa do Senhor, nós podemos ter muitos defuntos. Defuntos na fé, que morreram. Morreram, mas ainda continuam andando. Morreram, mas ainda continuam cantando. Morreram, mas ainda podem continuar pregando. Morreram, mas ainda podem continuar ofertando. Morreram, mas ainda podem continuar trabalhando na casa de Deus. Mas estão mortos. Pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. O que Jesus está dizendo é, vocês têm uma obra dentro da igreja, mas tem outra no particular de vocês. Esse Senhor Jesus diz para a igreja de Sardes, eu conheço o que vocês fazem quando se apagam as luzes. Eu conheço o que vocês fazem no secreto. Vocês têm nome de quem está vivo, mas eu vos enxergo como mortos. Queridos, isso é muito forte. Olha o que diz o versículo seguinte. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Eles já tinham recebido a palavra, eles já tinham ouvido sobre a palavra, e agora Jesus está falando com os ainda vivos dentro da igreja de Sardes. Lembre-se do que vocês receberam, do que vocês ouviram. Preserve essas coisas e arrependa-se. Igreja tem que se arrepender? Crente tem que se arrepender? O que acontece se um crente não se quebranta diante do Senhor e não se arrepende com frequência? Ele vai morrendo. Mas se você não vigiar, ele está falando para os que ainda estão vivos. Virei como um ladrão. Ou seja, numa hora que não se espera, que a pessoa nem imagina. E você não saberá que hora virei contra você. Virei o que? A favor de você? Que diz o texto?
Jesus pode agir contra pessoas de dentro da igreja? Ele diz: virei como um ladrão contra você. Contra quem? Contra aqueles que não se arrependem. Continuando o texto. No entanto, você tem aí, em Sardes, aleluia, nem tudo é mal. Ele está dizendo que existem pessoas em Sardes que não estavam no grupo dos mortos e nem dos doentes que estavam prestes a morrer. Mas vocês têm aí uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Dignos? Quem é digno diante do Senhor Jesus? Ele diz: eu considero digno aqueles que não contaminaram suas vestes. E eles vão andar comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Tem duas roupas aqui que Jesus está falando. Uma é a roupa durante a minha vida. Você recebeu uma roupa para você viver com Jesus hoje, durante a sua vida. É a roupa que nós recebemos de santidade para andarmos nessa vida. E Jesus está dizendo: vocês têm aí alguns poucos em Sardes que não contaminaram as suas roupas, as suas vestes. Porque a roupa que você recebeu de Jesus, a roupa que você recebeu do Evangelho da graça de Deus, não pode estar misturada com a sujeira deste mundo. Jesus não está de olho se uma igreja tem uma catedral enorme. Ele não está interessado se nós temos os instrumentos musicais de última geração, se nós temos um telão de LED de última geração, se nós temos aí o maior parque eclesiástico da região, ou do Brasil, ou do mundo. Ele não está interessado nessas coisas. O texto diz que ele está interessado se você tem as suas roupas não contaminadas, ou se elas estão contaminadas. É isso o que importa. É isso que importa. Pode pôr a mão sobre seu peito neste momento e olhar para as suas roupas. Roupas morais. E ver se elas estão contaminadas ou se elas estão brancas, como Jesus deu no início para você. Pastor, mas como que eu limpo a minha roupa se ela se sujou? Meus queridos, podem olhar para mim, por favor, agora. Não tem como alguém não se sujar enquanto caminha nessa terra. O apóstolo João disse: se alguém diz que não tem pecado, está mentindo, e não há verdade nele. Porém, se confessarmos os nossos pecados, confissão vem por arrependimento, arrependimento e confissão, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Meus queridos, a purificação, ela precisa acontecer constantemente na nossa vida. Você não é bom o quanto você acha que é. Ninguém vai poder chegar diante do trono de Deus e dizer: olha, Senhor, quando eu te encontrei como Salvador, eu nunca mais pequei. Nós pecamos, meus queridos, nós trazemos a semente do mal dentro dos nossos corações. É verdade que nós trazemos uma nova natureza em Cristo e elas brigam constantemente uma com a outra. Mas a verdade é que eu devo reconhecer os meus pecados e me humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, se as minhas vestes estão sujas, estão contaminadas, eu me arrependo diante da Tua presença.
porque o que vai levar uma pessoa ao céu, meus queridos, aleluia, não é o seu grande esforço de se desviar das manchas do caminho apenas, mas a questão dos arrependimentos que você teve, das humilhações que você teve diante do Senhor, dos momentos de quebrantamento diante do Senhor. Ao contrito de coração o Senhor não desprezará, diz a palavra do Senhor. E diz o texto, eles andarão comigo vestidos de branco. Que vestidos de branco agora é esse? Não é roupa aqui, é uma nova roupa que nós vamos receber, aleluia, no céu. Uma roupa, aleluia, que nunca mais se sujará. Uma roupa, aleluia, de dignidade de andar com Jesus, andar com Ele no céu, andar com Ele na eternidade. Versículo seguinte diz: aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Agora ele está dando um recado a todas as igrejas, em todos os lugares, comparando com a igreja de Sardes. Ele está dizendo, vocês de Sardes vão ter uma nova roupa, mas ele está dizendo, não apenas os de Sardes, mas aquele que vencer. Aquele que vencer, igualmente será vestido de branco. E ao que vencer, ele diz, jamais apagarei. Eu quero que você leia comigo, por favor, essa frase. 1, 2, 3. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida. Há cristãos equivocados em relação à palavra do Senhor quando dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse texto fala de crentes que podem ter os seus nomes apagados ou riscados do livro da vida. Quem teve o nome escrito no livro da vida é alguém que um dia foi vivo, mas morreu. E a sua morte espiritual fez com que seu nome fosse apagado do livro da vida. Ou em outra versão, riscado do livro da vida. Mas aquele que vencer não terá o seu nome riscado do livro da vida. E além disso, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Como que Jesus confessará? Porque ele vai ler o nome de alguém escrito no livro da vida. Em toda a história da humanidade, você sabe qual foi a maior tragédia da história da humanidade? Qual foi a maior tragédia da história da humanidade? E eu vou dizer para vocês, a maior tragédia que pode ter na vida de alguém, não é você ficar doente e morrer. A maior tragédia da vida de alguém, não é alguém ser abusado sexualmente. A maior tragédia da vida de alguém não é ser assassinado, ou de pegar a maior doença mais perigosa deste mundo. A maior tragédia na vida de alguém é chegar diante do trono branco e a hora que for folhada as folhas ali descobrir que o seu nome não está escrito nele. E essa pessoa clamar ao rei, olha de novo, Senhor, meu nome deve estar aí. Ele diz, não há engano, seu nome não consta no livro da vida. E eu vou fazer uma revelação daquilo que Jesus disse aqui, mas eu vou falar nessa noite. Muitos crentes que passaram pelas igrejas, muitos pastores, chegarão diante do trono branco e os seus nomes não constarão diante do trono de Deus, escritos no livro da vida. E a maior tragédia da vida dessa pessoa não é algum prédio enorme que caiu, ou algum naufrágio gigantesco que matou muitas pessoas. A maior tragédia da vida dessa pessoa é saber, meus queridos, que o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não há mais a quem recorrer, não há mais espaço para arrependimento, não há mais outra oportunidade, não há outro momento. E muitas pessoas que têm pregado um evangelho movido
pela antiga serpente tem dito que não há inferno, não há realmente do que se preocupar em relação à vida depois da morte. Ah, sim, Jesus jamais deixaria o seu trono de glória se nós não estivéssemos correndo perigo em relação à vida eterna. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não é um guru religioso que veio a este mundo para nos ensinar bons costumes. Jesus realmente veio nos libertar do poder do inferno e da morte. E nós não podemos brincar com isso. Porque Jesus diz para a igreja de Sardes sobre o cuidado de estar vivo e vigilante diante do Senhor e ter o seu nome escrito no livro da vida. E ele está falando com uma igreja, não está falando com o mundo. O mundo não tem o nome escrito no livro da vida. Aqui eu quero dizer, meus queridos, eu não estou me referindo a pessoas que morreram crianças, ou não tiveram condições mentais, e não tiveram nem como entregar sua vida a Jesus e recebê-lo como Salvador. Por isso eu creio que haverá salvação no trono branco. Eu acredito que haverá salvação. Basta o seu nome estar escrito no livro da vida. Como será lido o livro das obras, e as pessoas terão que ter suas obras validadas diante do Senhor. É óbvio que há pessoas que não tiveram condições de ter obras. É óbvio que muitas pessoas passaram pela terra e foram abortadas ainda no ventre de suas mães, ou nasceram e morreram. Não podemos colocar essas pessoas dizendo todas elas vão para o inferno porque não entregaram sua vida para Jesus. A igreja sim receberá o galardão, receberá a nova vida, terá o seu nome escrito no livro da vida. Jesus está falando sobre todas as situações normais e não de alguma exceção. Mas eu falo com pessoas conscientes nessa noite. Eu falo com pessoas que estão com o nome dos que vivem. E é importante que esteja vivo de verdade. Porque Paulo diz para a igreja de Corinto, no texto da ceia do Senhor, é por causa disso, por não se examinar a si mesmo, não se arrepender de seus pecados, que há entre vós muitos fracos, doentes e os que já dormiram ou mortos. Porque não se examinam. Perdem momentos preciosos, se quebrantar diante do Senhor. Mas quantos já passaram por essa vida? Quantos na igreja do Deus vivo, ao longo da história, desde a cruz de Cristo, se desviaram mesmo tendo um dia recebido Jesus como Salvador? Não podemos fazer mais nada em relação a essas pessoas. Mas a boa mensagem é que você tem o que fazer em relação à sua vida hoje. Você tem o que fazer em relação aos seus queridos que estão ao seu redor. Você tem o que fazer em relação a pregar o Evangelho nos dias em que você está vivo. De fortalecer os que estão fracos e desanimados. Você tem o que fazer, você pode fazer, porque hoje é a sua história que está ocorrendo aqui na terra. É o seu momento em que você está vivo e é o seu momento de decisões. Mas não deixe apagar as luzes sobre a sua vida para ver o que vai fazer, porque eu já vi muitas pessoas dizendo, do outro lado da vida a gente vai ver se Jesus vai ter misericórdia de nós ou não. Meu Deus! Como se fazer a viagem mais importante da sua vida e não se preparar? Não preparar a sua bagagem, não preparar o seu coração, não preparar realmente o seu passaporte para a vida eterna. Eu quero orar com vocês e dizer, meus queridos, não há quem não peque, não há quem não erre.
Mas eu quero que o sangue de todos esteja limpo das minhas mãos, por ter pregado o evangelho do arrependimento, da graça de Deus, e a respeito do livro da vida, porque eu quero encontrar você do outro lado. Aleluia, porque um dia Ele chamará. E eu acho que a maior alegria e o maior alívio de toda a história da nossa existência vai ser quando Ele citar o nosso nome diante do seu Pai Celestial e dos seus anjos, porque o nosso nome vai estar escrito lá. Aleluia. Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, seu nome está escrito no livro da vida? Nenhum sucesso é maior do que ter um nome escrito no livro da vida. Nenhum sucesso é maior, aleluia, de que quando for aberto aquele livro da vida, aleluia, o meu nome estiver escrito naquele livro. Por isso se chama o livro da vida, porque entrarão na vida eterna aqueles cujos nomes estiverem escritos ali. Mas aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida, não participarão da vida eterna, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre. E essa é a segunda morte, conforme disse o texto de Apocalipse que nós lemos. Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. O que mais importa para você? Estou perguntando o que mais importa para você. Deus está te perguntando essa noite, o que te importa mais? Ganhar mais no seu serviço? Quantos estão vendendo seus princípios? Quantos estão trocando por um prato de lentilha os seus princípios, a sua vida com Deus? A bênção que o Senhor já tinha colocado sobre a sua vida. O maligno, a antiga serpente, vai chegar aos seus ouvidos e vai tentar te convencer que esse pecadinho não tem problema, aquele pecadão não tem problema, esse pecado não tem problema. Meus amados, ele vai tentar te convencer que mal tem se pagar bem. Ele vai tentar colocar algumas ideias, ideais na sua mente, para que você se desvie e deixe coisas aparentemente pequenas e sorrateiras e entrando dentro da sua vida e minando a sua vida espiritual. E quando você se aperceber, você já está longe do Senhor. E muitas pessoas estão mortas dentro da igreja e nem sabem que morreram. Não sabem que morreram. Por isso continuam ali. E quem é que pode revelar o nosso estado espiritual? Os olhos do Senhor. Tem uma canção, não sei se dá para cantar ela. Teus olhos revelam que eu... Quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Aleluia. Esse espaço aqui na frente, meus queridos, eu posso ver pessoas vindo aqui, se ajoelhando diante do Senhor.